Boa noite, nós estamos aqui com o nosso novo programa, nosso podcast na mesa. Agora, nosso convidado é o pastor Caio, aqui da nossa igreja. Então, queria que você prestasse bem atenção no que ele vai falar, no seu testemunho, na sua vida. Então, boa noite, pastor. Se apresente para nós aí. Boa noite a todos. Graças e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, para mais uma vez, né, poder falar um pouco de nós, um pouco do Senhor Jesus, um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e na nossa trajetória, nossa caminhada com Cristo aí, que é um longo tempo. Amém. Então, nós estamos aqui do Rio Grande do Sul, diretamente aqui de Santo Ângelo. Nós temos a nossa igreja aqui, que tem sede primordial lá no Maranhão. E é um prazer imenso aqui abrir a nossa casa, abrir a nossa igreja para vocês, certo? Então, a gente vai começar do princípio com o pastor. Então, pastor, como começou a sua caminhada na fé? Explica para nós e para os irmãos. Bom, a minha caminhada com Cristo, como eu sempre digo, né? Sempre eu estou testemunhando, sempre falando que eu comecei desde menino, desde criança, né? Desde criança eu comecei dentro de uma igreja, né? Onde meus pais me levaram para a igreja, né? Desde criança e comecei por volta dos 6, 7 anos de idade, eu já comecei a estar dentro de uma igreja. E desde ali, então, a minha caminhada até hoje persiste, né? Então, desde os 6 anos de idade eu caminho com Cristo, tenho aprendido muitas coisas, muitos obstáculos, né? Tenho aprendido muitas vitórias, muitas, né, tristeza, muitas angústias. Não vamos ser, né, hipócritas e não falar que a gente vive isso, porque a gente vive Sim. isso, mas o melhor de tudo é que a gente vive o melhor de Deus sobre nossas vidas. Amém. Durante a caminhada da vida, a gente sempre tem pessoas que nos influenciam com a sua trajetória, com seus testemunhos. Então, na sua vida, lá atrás, lá no início, quem te influenciou mais assim a seguir esse caminho? Eu tive momentos assim no tempo de quando eu era criança, depois passei ali a adolescência, jovem. A parte da adolescência ali eu tive momentos, vamos dizer assim, que praticamente quase caminhada da fé meio sozinho. Então eu sempre digo assim que as pessoas que mais me apoiavam na minha época ali eram as pessoas mais idosas que tinham na igreja, onde eu sempre gostei e sempre falo disso, né, que as pessoas de experiência, pessoas de oração, pessoas persistentes, essas pessoas que elas me ajudavam nos momentos que eu mais precisava, elas estavam ali comigo ali, orando comigo, me motivando, me incentivando, né, me colocando para cima. E então a minha caminhada de fé, né, eu aprendi muito com essas pessoas, né, com essas pessoas. A Bíblia também nos ordena, né, a ouvir conselhos dos sábios, né? E geralmente são as pessoas mais velhas que têm esses conselhos, né? Então nós temos uma curiosidade, nós chamamos o senhor, né, de Pastor Caio. E na verdade é Luiz Carlos, né? Como é que é essa história? Praticamente assim, todo mundo, né, me conhece como o Pastor Caio, né? Às vezes eu brinco com os irmãos aqui, né, pergunto para os irmãos da igreja aí se alguém sabe o meu nome verdadeiro, né? Porque o meu nome verdadeiro é Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Isso. Né? Mas por que Caio? Porque Caio é um sobrenome, é um apelido, que eu digo assim, um apelido carinhoso que eu trago desde a infância, desde colégio, né? Desde escola, né? Eu nem lembro porque foi colocado esse apelido em mim e ficou esse apelido. Então, aonde eu vou, todo mundo me conhece por Caio, né? Por Caio, até a cidade onde a gente morava, onde a gente se criou ali, todo mundo me conhece por Caio. Então, foi colocado o pastor Caio e é o pastor Caio. É isso aí, é o pastor Amém. Caio. Amém, irmãos. Então, ele é a única pessoa que você não pode chamar pelo nome, é pelo apelido, né? Caio. Caio. Amém. Então, esse é o nosso pastor.
particularmente, além de ser pastor, ele é meu sogro, então a gente tem muitas histórias juntos, né? E eu creio que muitos anos de nós de convivência, né? O senhor nos apresentou muitos testemunhos, então eu queria um testemunho mais, assim, mais íntimo com a igreja, assim. O senhor sempre comenta que o senhor passou, né, toda a sua trajetória de vida em outra igreja, e no momento que o senhor conheceu a Batista foi assim, um chamado espiritual tão grande com Cristo que mudou a sua vida. Eu queria que o senhor abrisse seu coração para esse lado, como é que foi essa mudança de mente. Bom, eu me criei, né, praticamente em outro ministério, né, né, eu fiquei ali nesse ministério um período de tempo longo, né, então, quando eu conheci até mesmo, né, a Batista Nova Aliança, eu conheci através do nosso pastor, que é o pastor Eliseu, né, que hoje também ele mora no Maranhão, e por ser meu cunhado também, né, e ele que apresentou para nós. Ele falava para mim, quando ele ia na nossa casa, ele comentava sobre a igreja, ele falava dos momentos que tinha, e me veio aquela curiosidade, né? Curiosidade. Curiosidade ali de conhecer a Batista, e a gente começou a vir, a gente veio uma vez, veio duas, e aquilo ali foi, sabe, entrando no meu coração, porque muitas coisas novas ali eu comecei a aprender, né? Até mesmo a questão de, de ter uma intimidade mais profunda com Deus, Amém. de conhecer verdadeiramente quem é o nosso Deus. Ali eu passei a começar a entender muitas coisas que eu ainda não tinha aprendido. Eu não tinha aprendido, né? Então, hoje eu digo que tudo que eu aprendi, que eu sei, né, de um tempo para cá, na Igreja Batista, e eu tenho o desejo no meu coração, assim, de poder compartilhar também com muitas pessoas isso que eu aprendi e isso que eu estou vivendo. Esse novo tempo de espiritualidade, de relação com Deus, de intimidade com Deus, né, de ser simples como Deus, porque às vezes, né, talvez as pessoas olhem o nosso jeito de ser, nós somos simples, né? Somos simples. Pelo menos aí você vai ver aí que, né, nosso jeito, a nossa mesa, como outrora falou a pastora, né, a mesa é um lugar simples, mas é um lugar onde a gente aprendeu que é o lugar da comunhão, né? E a gente Amém. tem aprendido muito isso, né? Então, ao entrar para a Igreja Batista Nova Aliança, eu tive um brilho assim muito grande na minha mente, né? A minha mente se abriu verdadeiramente para o que é o verdadeiro Evangelho, né, de Cristo, né? As mentalidades, às vezes as pessoas pensam de uma maneira, mas a gente começa a buscar, conhecer, e a gente acaba entendendo que é muito mais além daquilo que a gente imagina. Amém. Esse momento de mudança de mente que o senhor comentou agora é muito importante, porque tem muitas pessoas que talvez na igreja que o senhor frequentou, ou até em outras denominações, né, que passam a vida inteira às vezes sem conhecer Deus, né? E isso que é triste para nós, né? E ter um momento em que na vida o senhor venha conhecer Deus, isso é muito gratificante ouvir, né? Então, realmente existe muitas pessoas assim que não conhecem Deus e estão nas igrejas, né? Isso é triste, né? E a gente percebe que, né, a gente sabe que a igreja verdadeiramente somos nós, né? A gente apenas vai lá no templo, ou vem no templo para adorar o Senhor, né? A igreja vai ao templo adorar o Senhor, e a gente percebe que muitas pessoas ainda elas não entenderam, né, o porquê de conhecer a Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus só através de uma benção. O nosso Deus, ele tem muito mais para a nossa vida, né? Nós pregamos bastante isso, né, A nas gente igrejas, fala, né? é isso, a gente fala muito, né, em cima da palavra, quem é o verdadeiro Deus, que eu devo de confiar, Sim. que eu devo de acreditar, né, porque eu aprendi assim que a minha fé, ela tem que estar em Cristo em todo momento. Eu tenho que saber crer e acreditar no Deus que eu estou servindo. Se eu não crer, não acreditar no Deus que eu estou servindo, na minha melhor
fase da vida, ou na minha pior fase da vida, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado, porque quando eu creio em Deus verdadeiramente, a minha fé é nele, a minha esperança, como a Bíblia diz que a nossa esperança é no Senhor, quando a minha esperança é nele, para mim nada mais importa, né? Como o Leanderson sabe que eu sempre falo isso na igreja, que Cristo na nossa vida é tudo, o resto nada mais nos importa. Exato. Porque é Ele que cuida do resto. Sim. Né? Eu gosto de conversar com o Leandro porque nós somos muito focados na área espiritual, né? Então a gente já começa com aquela conexão e o Espírito Santo começa a agir. Mas é isso aí. E a gente sempre fala que nós temos sede, nós temos fome de justiça, sede de Deus na nossa vida. Eu encontro na Batista, o louvor marca até o dia de hoje, foi o louvor Terra Seca. Né? Eu lembro que no momento Deus me tomou de uma maneira que eu não queria mais sair do lugar onde eu estava, porque a presença de Deus estava ali comigo. E esse louvor, já que o senhor tocou em louvor, né? Esse louvor específico, ele estraga, na verdade, o ser humano, né? Ele fala, Senhor, a minha adoração se tornou sequidão, então ele só vai falando mal, né? Diferente de muitos louvores, que o qual o centro é o homem, né? Você é especial, você é isso, você é um espelho. E esse louvor que tocou o Senhor é um louvor que destrói o homem, né? Isso é bem legal. Porque né, a gente tem né, nada contra, né? A gente sempre fala isso, né? A gente não tem nada contra, a gente segue as nossas regras, aquilo que nós queremos para nós. Porque o que eu quero para mim, eu quero para mim. O que você quer para você, é para você. A gente tem que entender que nesse todo do querer tem que estar Cristo no meio. Se ele não tiver, se ele não for o centro, não vai adiantar. Então, se a gente for olhar o louvor realmente, né, o Terra Seca, ele chega, né, dizendo, poxa, quem disse que você é especial? Quem disse que você é isso? Quem disse que você é o grandão? Não, ele chega dizendo, você é uma terra seca. Você sem mim, você não é nada. Sem minha presença, tu não é nada. Né? A tua adoração, o teu louvor não passou apenas, né, de uma sequidão. Por quê? Porque ele quer realmente que eu conheça ele, o Deus de verdade que chega e muda tudo isso e me transforma e deixa jorrar. Que através de mim, porque a Bíblia diz que eu sou luz, eu sou sal. Sim. Então, onde eu estiver, eu preciso ser luz, preciso ser sal. Né? E muito quando importante. eu entendo esse mover de Deus na minha vida, né? Ele é muito profundo, né? É muito profundo esse louvor. O senhor comentou sobre ser luz e ser sal. Eu estava até estudando esses dias sobre ser luz e ser sal, né? E um dos estudos ali que eu estava vendo, o sal, ele dá sabor à comida, né? A gente percebe que falta sal quando a comida não vai sal ali, dá aquele gosto, mas o sal ele não toma toda a atenção para si, né? Por exemplo, a gente vai comer uma feijoada ou um carreteiro que a gente vai comer amanhã. A gente vai comer, vai ficar tão bom, vai ser tão bom, mas a gente não vai falar que sal gostoso, né? Da onde o senhor comprou esse sal? Para o senhor ver, ele tem o seu lugar ali, mas ele não toma o lugar para si. A gente vai falar o que carreteiro, bom. E assim, eu acho que Jesus, ele escolheu que nós fôssemos sal, né? Para não tomar o lugar de Jesus, né? Porque a gente foi chamado para ser sal e as pessoas têm que ver não o Leanderson, né? Mas ver Jesus, né? Essa história do sal é bem legal. Essa questão, às vezes, a gente não percebe, né? É como muitas vezes as pessoas, ela entra dentro da igreja, né? Elas não conseguem ver Jesus na minha vida. Como eu sempre brinco com a igreja, né? Às vezes eu faço aquela dinâmica, né? Eu digo para os irmãos assim, olhe para o lado, né? Quem que você está vendo aí? Você não está vendo Jesus aí? Por quê? Porque através do meu irmão eu preciso ver Jesus na vida dele. Eu preciso demonstrar que Jesus está na minha vida. E às vezes as pessoas não conseguem ver Jesus no irmão da esquerda, da direita, né? Ou talvez em qualquer alguém dentro da igreja, pela questão que o foco dela ali não é Jesus.
E o nosso foco hoje, nós temos aprendido todo dia, todo domingo, todo sábado, a gente tem aprendido que o nosso foco é Jesus. Amém. Não vale nada, não vale nada, nada, nada do que nós temos, do que nós possuímos. Nada, nada adianta se não é Jesus. Sim. É Ele. E, Por isso que a Bíblia diz, né, que para Ele, né, e para por né, ele, por para ele. Ele são todas as coisas. Sim. Né? Então, esse Ele é é a foco. pedra angular, né? Que a Bíblia fala. E sobre a luz, nós somos luz na Terra, né? Daí até eu ouvi uma frase que dizia assim, né? Uma luz, ela pode clarear um determinado lugar, né? Mas várias luzes, elas clareiam uma cidade. Então essa é a importância da união, né, entre os irmãos, né? Quando a gente pega junto em comunhão, em união, a gente pode dominar através de Cristo uma cidade, né? Isso é importante também, né? É a questão da Batista Nova Aliança aqui, nós Santo Anjo. Claro que nós temos o nosso pastor presidente, pastor Wendel, né? Nós temos nossos outros pastores aí, né? Que são, né, nossos guias espirituais também, né? A gente aprende com eles, né, essa espiritualidade de nós ir a fundo, conhecer a Deus, saber quem nós estamos seguindo, quem nós estamos servindo, né? Então isso é muito bom. Nós, né, sempre colocamos para a igreja e aprendemos isso, que a igreja ela não é, né, apenas uma igreja, um templo, né? Não é apenas o templo ali, a gente veio ali cantar, receber a bênção, ir para casa e continuar a nossa vida no outro dia do mesmo jeito. Eu não posso viver essa vida, porque se eu vivo essa vida, eu não conheço a Cristo. Sim. Eu não conheço a Cristo, porque a minha vida mesmo não é com Cristo, não é dentro do templo. A minha vida com Cristo é lá em casa, é lá no meu trabalho, é o meu dia a dia. Eu estar lá na minha casa, eu entrar dentro do meu carro, eu pegar a minha moto, né, ou o irmão pegar o carro e sair na estrada, e ele poder andar 5 quilômetros e começar a sentir a presença desse Sim. Deus. É isso aí, isso que eu acho legal, porque eu faço muito isso. Né? Às vezes a gente viaja com o Leandro, com a minha família, né? A gente viaja e a gente começa a cantar uns louvor do nada assim, e a presença do Senhor nos envolve, porque a gente tem sede disso. Não, a gente não tem sede daquilo, né? Até tem o louvor que às vezes a gente canta, que muitos querem suas mãos, Sim. mas nós Pés, queremos, né? só os seus pés. Né? É o lugar mais importante. Né? O lugar mais importante é os pés. E aos pés são poucos que querem chegar. Né? Então, né, se você falar comigo ou falar com você, né, certamente a gente só vai falar disso porque é isso que é a nossa vida, né? Nossa identidade. Né? A nossa vida é essa. É estar na presença de Deus e tentar inserir nas pessoas o verdadeiro Cristo. Então, agora sobre chamado e propósito. Então, quando que o senhor entendeu que o senhor tinha um chamado, que o senhor sentiu no coração de fato? E se o senhor, às vezes nós, né, temos bastante dúvidas e certezas. Então, o senhor teve dúvida ou certeza quando o senhor sentiu o chamado, o propósito mesmo para ser pastor? Eu sempre digo, eu penso comigo assim que dúvida, né, a gente sempre tem, mas eu sempre assim, eu praticamente assim, eu não tive muita dúvida não do meu chamado, né, porque eu sempre orei a Deus, sempre pedi para o Senhor que eu queria ser um dia pastorear uma igreja, queria cuidar de um rebanho. Amém. Eu queria cuidar de vidas, né? Porque muitas pessoas não querem, né? De fato. E né? eu sempre quis, né? Porque eu sou assim uma pessoa assim bem dada com todo mundo. Eu gosto muito de fazer amizade, de conversar, de poder olhar assim a necessidade de alguém, né? Então eu sempre disse para Deus, né? Senhor, se é do teu agrado, do teu querer, um dia eu poder cuidar de um rebanho, né? Se, né, há em mim capacidade, o Senhor vai me, né, dar esse dia. E hoje eu louvo a Deus porque, como a pastora disse, né, a gente se conheceu ali, né, na igreja, né, e ela sempre dizia que ela nunca queria ser pastora, né?
Sim. né? E hoje ela é pastora. Hoje ela é pastora, né, através, né, junto comigo aí. Amém. A gente está aí amando vidas, pastoreando, cuidando de vida, do nosso jeito, daquilo que Deus tem nos dado, nos ensinado. E nessa caminhada a gente tem aprendido muito, né? Claro que teve momentos aí que a gente até duvidou, será que realmente é isso, né? Mas estamos aí porque o Senhor nos chamou para isso. Amém. Então, irmãos, para quem não viu aí o podcast, nosso primeiro podcast foi a minha esposa, a Jaiane, com a pastora, esposa do pastor. Foi semana passada, foi lançado. Então, você que não assistiu, caiu de paraquedas aí, pode ir lá assistir. Então, o que o senhor, assim, a gente passa momentos difíceis na vida, né? E principalmente o pessoal ali que está em casa. Às vezes a nossa vida não é igual a dos outros. Talvez nós estamos bem, mas tem irmãos ali muito mais passando por tribulações e tal. Então, eu queria saber como é que o senhor se mantém firme nesses momentos difíceis assim da vida. Eu aprendi assim, ó, num tempo para cá, no meu tempo de caminhada com Cristo, né, eu aprendi que a melhor forma de a gente enfrentar as dificuldades, e isso a experiência é minha, Sim. e a igreja tem vivido isso comigo, porque a gente tem inserido todo culto inserido na igreja isso. A melhor forma de a gente enfrentar a dificuldade, as adversidades da vida, é a gente sendo grato ao Senhor. Amém. Gratidão é uma das coisas que está no meu coração, né? Todo dia a gratidão está no meu coração, né? Então a gente passou por fases assim muito difíceis na nossa vida, né? A gente passou por momentos muito difíceis na nossa vida e às vezes sem ninguém saber, sem ninguém ver, porque até um dia a gente chegou na igreja, uma irmã disse o pastor parece que ele nunca luta, parece que ele nunca tem luta, né? A gente chega na igreja, a gente Sempre chega na sorrindo. igreja, né, lutando, às vezes chorando, e a gente olha para o pastor, ele sempre sorrindo, sempre cantando. Sim. Por quê? Porque eu aprendi isso, que se eu ser grato ao Senhor em qualquer dificuldade, o Senhor vai abençoar a minha vida de qualquer forma, né? Amém. Então a gratidão para quem vai me ouvir, né, para quem vai nos ouvir, a gratidão é algo fundamental na nossa vida. Dentro da nossa casa, na nossa veste que a gente coloca no corpo, no nosso calçado, né, no nosso alimento que a gente coloca na mesa, a gratidão, ela é tudo, Essencial. né? Até falei gratidão, eu lembrei de algo legal que o pastor Eliseu ele sempre passou para a gente, né? Que a igreja Batista a gente aprendeu que aonde nós for almoçar, jantar ou se reunir, sempre tem que haver a oração. E eu acho legal isso porque, né? Porque a gente aprende a agradecer a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Amém. Isso Né? é real, verdade. Então, às vezes a gente está numa lancheria, né? Ou comendo um cachorro quente, um X, ó. Qualquer lugar a gente baixa a cabeça e ora ao Senhor, agradece. Legal quando a gente abre os olhos, as pessoas estão nos olhando. Sim. Né? Estão nos olhando. Por quê? Porque é uma gratidão em nós. É uma gratidão pelo mais simples que seja, mas há uma gratidão. Então, quer vencer a tua luta, quer vencer a tua batalha, seja grato ao Senhor. O senhor faz um paralelo muito legal. Eu costumo gostar desse paralelo que é num momento difícil, e eu fiz uma pergunta para o senhor, e a gente muitas vezes espera uma receita, né? Como sair dessa tribulação, ou como vai beber tal água, vai beber, fazer tal coisa, fique de joelho 300 dias ali, essas coisas assim. Então a pessoa quer uma receita, mas na verdade é o contrário, o senhor fez ao contrário, agradecer ao Senhor nesse momento difícil, né? Então isso é muito importante também, isso é muito legal. Eu gosto muito disso, desse contrário que o senhor ele vai contra a maré, né? Contra a opinião dos outros, né? E claro que a gente não é contra, né, a questão de né, a pessoa se consagrar, porque a gente se consagra, de a pessoa, né, fazer sacrifícios, né? Porque sacrifício a gente entende assim que não, você fazer ele e você continuar do mesmo jeito não vai resolver, né? Então seja grato, né? Seja grato ao Senhor.
agradeça, né, eu sempre digo assim na igreja, agradeça pelo pai, pela mãe, agradeça pelo filho, pela filha. Ah, mas meu filho, minha filha, não, é o teu filho, Sim. é a tua filha, seja grato por ele. É essa pessoa que Deus colocou. Ah, o meu marido, a minha esposa, que a gente trabalha muito com família, né? Então a gente trabalha muito com os casais e a gente vê aquela briga, aquela luta todo dia, né? Ah, meu esposo, ah, minha esposa. Não, seja grato por ele, né? Seja Amém. grato. Então a gratidão ela te leva ao sucesso, né? Te leva à bênção. Amém. Então vamos entrar na vida particular pastoral do Senhor, então, para se dizer assim, né? É. E hoje a gente vê o que cresceu de pastores com depressão, né? Pastores até se suicidando, né? Pelo cargo e tudo mais, o quanto o pastor ele sofre. Então, eu queria que o senhor até se desse uma palavra para os nossos irmãos pastores, né? Como que é a vida de pastor, né? O que que é as pessoas que estão lá fora ou estão às vezes sentadas apenas na igreja não sabem que o pastor sofre, né? Isso é muito importante a gente falar, abrir o coração, porque muitas pessoas não sabem o que o pastor. Às vezes eles só sabem dizer, o pastor tem um carrão, o pastor está fazendo isso, tá aquilo, mas na verdade o pastor ele sofre porque ele ama demais, né? Então eu queria que o senhor. É nessa questão de, né, que a gente tem visto, né, muitos pastores até mesmo a gente vê, eles passam grandes necessidades e o bom assim da Igreja Batista, da Batista onde a gente serve a Deus, Batista Nova Aliança, é que a gente trabalha com a equipe, né, com a equipe de liderança, né? A gente não sobrecarrega ninguém e Sim. nem é sobrecarregado, né? Isso eu acho legal, né? Porque e também outra que a gente aprende, eu tenho aprendido que e a gente precisa dividir as coisas, né? Uhum. Né? Como a pastora tem a profissão dela, trabalha, eu tenho a minha profissão, trabalho, né? Até às vezes a gente brinca, eu tenho 3 profissões, né? Sim. Tenho o meu trabalho particular, sou trabalho de empregado e aí pastorei a igreja. Sim. Então você imagina, mas e qual é o tempo desse pastor? Eu tenho tempo, porque a gente procura dividir o nosso tempo. Eu procuro dividir o meu tempo em casa, para o meu trabalho, o trabalho onde eu trabalho, e para a igreja, e a gente distribui o nosso tempo para o nosso momento de lazer, né? A gente consegue fazer isso, porque a gente consegue se programar, né? Sem afetar a nossa mente, afetar o nosso coração, e o legal de tudo isso é que Jesus sempre está ali, Sim. porque né, eu trabalho como marceneiro em casa, eu tenho marcenaria. E legal que quando eu estou lá serrando uma madeira, cortando uma madeira, desenhando algo, e eu do nada minhas lágrimas começam a cair porque a presença do Senhor está ali. Amém. Até um dia eu pensando comigo assim, eu conversando comigo, eu disse, poxa, Caio, tu é parente do carpinteiro Jesus, né? É. Desenha como ele, e ali eu comecei a chorar, né? Senti a presença de Deus em mim ali. E no meu trabalho isso acontece, na rua acontece, em casa acontece. Às vezes a gente senta na mesa e eu começo ali me deixar levar, porque eu preciso me deixar levar, Sim. né? O Espírito Santo ele gosta que a gente faz isso, se deixe ele trabalhar em nós, Nos moldar, né? né? Então a minha vida particular é essa, né? Para os meus amigos, meus pastores que vão nos ouvir, né? Para os servos do Senhor, né? Para as pessoas que vão nos escutar. Né, a gente sempre, na nossa igreja, a gente é uma carta aberta, a igreja sabe quem nós somos, né? A gente compartilha a nossa vida, compartilha o nosso dia a dia, porque eu não sou super-homem, eu Sim. não me escondo atrás de uma gravata, atrás de um blazer, não, eu não sou um super-homem, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, né? Eu sempre falo para a igreja, eu tenho, mas a gente está ali com um propósito, sabendo que Deus está cuidando de mim. De qualquer maneira, Ele vai me tirar daquela situação, né? Mas eu preciso ser aquela pessoa que eu sou. Eu não posso esconder por trás uma pessoa que eu não sou, Sim. né?
Eu tenho que ser transparente, porque se você olhar Jesus, ele foi transparente. No final, ele mostrou aos seus discípulos que ele era quem ele era, Sim. de verdade, né? Então é isso aí, a minha vida particular é essa. Gosto muito né, de louvar o Senhor, gosto Sim. muito de tocar meus instrumentos, né? Meus instrumentos é algo, às vezes a pastora diz, amor, deixa um pouco, eu digo, não, isso é meu, isso ninguém vai me tirar, É, né? isso ninguém... Jesus. E qual que é o maior desafio, assim, no seu ponto de vista, da igreja hoje aqui na cidade, nas cidades, né? Que o senhor, assim, vê que é muito difícil para a igreja, né? Progredir e tudo mais. Então, qual que é o maior desafio, assim, da igreja? O maior desafio que a gente enfrenta é a realidade da palavra do Senhor. Porque, como eu sempre digo assim, a palavra do Senhor, ela é o que é e não adianta nós querer Mudar, né? mudar. Ela é o que é. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para salvar, tirar o pecador do pecado. Então não existe essa. Sim. Quando a Bíblia diz que ele veio para tirar do pecado, é para tirar do pecado. É para mim não mais errar, para mim não mais falhar. Para mim todo dia ir mudando, dia após dia. Então o maior desafio é esse, Pregar a verdade. pregar a verdade, é falar a verdade. É. Esse é o maior desafio e por essa questão, né? E eu digo que eu sofro. Sim. E não sofro, né? Porque a gente fala muito isso, né? De tu estar na presença de Deus, de tu buscar a presença de Deus, saber que Ele é essencial para a tua vida, saber que Ele é o único caminho que vai te levar ao céu e não existe outro, né? E a gente sofre muito porque a gente não é de passar a mão. Sim. E a gente fala o que é para falar e procura viver aquilo que a gente fala, né? Porque não é fácil, é complicado. Mas se Cristo confiou em mim, o seu rebanho, eu preciso cuidar do rebanho que não é meu, não Jesus, é propriedade minha, de Jesus, eu preciso cuidar dele, porque ele não é meu. Sim. Né? Vamos supor, me dá o teu carro para me cuidar, ele não é meu, eu Sim. tenho que cuidar dele, como você me entregou, eu tenho que te devolver. Né? Então, há muitas igrejas, muitos pastores, né, muitos, né, pregadores, eles dizem, cuidar do meu rebanho, cuidar da minha igreja. Não, não é nossa. Esse vocabulário não deveria existir. Isso é de Deus. Você é de Deus. Sim. Eu cuido de você, mas você não é propriedade minha. Você é de Deus. Eu tenho que te ensinar porque você é de Deus. Deus confiou você para mim cuidar de você. Né? Então, por isso que a gente sofre bastante com esse desafio, né, de plantar a palavra verdadeiramente no coração, né, verdadeiramente. Então, gera um desafio. Né? Às vezes eu vejo assim, pessoas nos visitam, né, outras igrejas nos visitam, a gente percebe que quando eles batem de cara com nós, parece que muda, não Sim. É o ambiente deles. Por quê? Porque a gente procura viver na palavra. Né? Então, qualquer lugar onde eu for, aonde a gente ir, é isso. Amém. E pronto. Né? Eu acho que uma diferença que nós temos das empresas, até o senhor, né, que lida bastante com esse lado, é que diferente dele, a gente não, sendo líderes e pastor, a gente não demite a pessoa, né? A gente aceita ela do jeito que tá e ela segue a vida. Se ela errar, a gente vai abraçar ela, vamos cuidar dela, ensinar ela o caminho, né? Mas a gente não demite, a gente não sai daqui, que nem faz as empresas, né? Quem pede demissão, às vezes, são elas, né? Elas que pegam a sacola e vão embora. E elas pedem para... Não pedem para sair, elas saem, apenas elas saem, porque elas são livres, né? Sim. São livres. Não são propriedade nossa. Não são propriedade ela nossa. Que escolhe o seu dono, na verdade. Ou é o inimigo, ou é o Senhor. Então, a questão de, voltando lá atrás, a questão de muitas vezes o pastor sofrer depressão, sofrer doença, Sim. Por essa questão, porque ele perde lá a pessoa, ele se lamenta, ele chora, ele reclama, ele fica doente, preocupado, mas não é propriedade dele. Sim. Porque a igreja, a gente sabe, como a pastora um dia ministrou, né? A igreja, o templo, ela é como um ônibus. Esse ônibus, ele está andando a caminho de algum lugar. Vai entrar passageiro, vai sair passageiro, mas alguém vai ficar ali dentro até o final lá.
né? Encontrar com Jesus. Até o final. Então esse ônibus ele está andando em direção ao céu. Então alguns vão entrar, vão assistir tudo e vão sair, mas vai ter alguém que vai ficar dentro desse ônibus junto com o motorista e junto com o cobrador. Vai ficar até o final. O motorista vai chegar lá, vai parar o ônibus, vai olhar para trás. Tanta gente entrou e saiu, mas alguém ficou aí dentro. Então a igreja é como um ônibus. Amém. Então estamos já nos direcionando para o fim, parece que não deu 10 minutos, né? Mas tá no horário. Mas a gente é uma igreja que ela tem um coração muito grande para projetos, né? A gente tem vários projetos, vários elementos que as pessoas elas podem, conforme o tempo, né, nos ajudar. Então, eu queria que o senhor tivesse uma mensagem para passar para essas pessoas, porque a seara é grande, né? A gente sempre fala, a seara é grande, e poucos são ceifeiros. Então a gente não precisa só cuidar de você, a gente precisa que você nos ajude a cuidar das pessoas também, né? Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. A gente sempre faz isso, né? É algo fundamental que eu aprendi dentro da Batista, Nova Aliança, que a pessoa ela entrou lá na porta, já alguém corre lá, abraça ela, ama ela, cuida dela, não importa como ela chega ali. Sim. E apesar que a gente nem pergunta como ela está, o próprio Espírito Santo ele vai fazer isso, porque nós não apenas somos ali instrumento, né? Então o Espírito Santo é que vai fazer. Então a gente vê que dentro da igreja entra pessoas de vários níveis, né? De vários níveis, pessoas quebradas, pessoas arrebentadas, pessoas que estão ali a ponto, né? A gente vai lá, a gente ama, a gente cuida, né? A gente sofre junto, a gente faz de tudo, porque a gente fala muito de família, né? Então nós somos assim. E para você que vai escutar nós, a mensagem que eu deixo para você, né? Procure fazer isso, procure você começar a fazer isso, a não olhar a quem, né? Porque o próprio Jesus deixa esse exemplo para nós, né? Se você for olhar, ele foi lá e curou quem? Um mendigo, um cego, um coxo, né? Ele chegou e curou e não perguntou quem ele era, de onde ele era, né? Ele apenas chegou, colocou a sua mão, amou ele, cuidou dele, curou ele, pronto. Ele não perguntou. Então é isso que Deus quer da nossa vida. Às vezes as pessoas querem saber quem você é, de onde que você veio, você é cristão, você é isso, você é aquilo. Você não. Jesus não ensinou isso para nós. Sim. Jesus ensinou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Amém. Se eu não conseguir amar uma pessoa dessa forma, então como é que está o... Jesus foi mais ainda, ele disse também amar o próximo como eu vos amei, né? Morrendo numa cruz, né? Tu vê o peso que ele nos põe, né? Então o amar é tudo, né? Nós estamos vivendo numa época assim que, né, a mornidão, né, a falta de amor, né, no nosso Brasil, ela está praticamente zero. Sim. Né? E se for olhar, muitos cristãos, infelizmente, né, muitos cristãos eles não têm essa ideia de amar, de cuidar. Né? Muitos cristãos eles querem chegar no topo. Jesus não mandou chegar no topo, ele mandou chegar lá embaixo. Exato. Né? Onde ele disse, nos meus pés. Né? Lembra antes dele ir para a cruz, o exemplo que ele deu, ele pega a bacia, né? Ele vai aos pés dos discípulos, né? E diz para os discípulos, esse é o maior exemplo que vocês precisam fazer, vocês precisam dar, é aos pés. É o Senhor do mais alto trono, né? Desce e lava os pés de umas pessoas simples. E às vezes a gente quer primeiro subir lá no trono, né? Então somos simples, né? Somos simples, né? Somos simples. Amém. Então, irmãos, nós por hoje é isso. A gente tem alguns avisos. A gente tem a nossa escola, né? Kids para meninos e meninas de 5 a 12 anos, né? 12 anos. Lembrando, não é escolinha, não é para você deixar aqui e vai ter babás para cuidar ou algo assim, né? Vai ter professoras, né, formadas que vão direcionar as suas crianças, né, no caminho que elas devem andar. E nós temos nossos cultos aos domingos,
às 7h30. Isso. Aqui nós celebramos, nós amamos o Senhor juntos aqui. Aos sábados, às 8 horas lá ou para ser mais formal, né, às 20 horas lá em Trigis, com a nossa família lá, nossos irmãos em Cristo. Tá? Você sinta-se convidado a fazer parte da nossa igreja e foi um imenso prazer nosso criar esse programa, criar esse podcast para que você venha conhecer mais de nós. Amém? E daí eu peço também, né, que você siga nós no nosso Instagram lá, siga lá Batista Nova Aliança de Santo Ângelo, siga nós lá, compartilha aí esse nosso momento aí, né, na nossa mesa cast aí, e abençoa a vida de alguém aí, se você está vendo aí alguém que está precisando, né, dessa mensagem aí, né, essa mensagem simples, mas é um Deus simples que a gente serve. Amém. Aí. Então tá, pastor, muito obrigado pela sua atenção, suas palavras. Amém. Obrigado a você pela sua atenção. Fique na paz de Deus aí e até a próxima. Amém. Tchau.